Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui aquele GlaceCast, o nosso podcast. Como é que você tá? Adriano, tenho certeza que o pessoal do outro lado, lá, alguém no mínimo, uma lágrima até escorreu. Pensando assim, caramba, até que enfim chegou já o dia da gente assistir o nosso podcast aqui, né? Tudo bem com vocês aí? Aqui do meu lado está ela. Tudo bem, pessoal? Aqui sou eu mesma, Adriana Mazaron. Super feliz de estar aqui de novo com vocês. Realmente, Wanda, eu também fico muito empolgada quando é o dia da gente gravar para o GlaceCast, que eu sei que a pessoa, todo mundo lá do outro lado está esperando, né, o que a gente tem a dizer, o nosso conteúdo, a nossa conversa, o bate-papo aqui. Então tá se tornando algo muito gratificante para a gente, tá? Para vocês também, que a gente recebe muitos comentários, né, Vandi, do pessoal acompanhando, curte isso, fala sobre isso. Então a gente tem todos os nossos temas, né, Vandi, são baseados no que as pessoas estão pedindo, né? Exato. Pra gente conversar sobre determinados assuntos, tá? Então vamos embora, que tem muito assunto, né? Tem, e hoje também tem um tema aí maravilhoso, né? Quando a Adriana trouxe a ideia do tema que nós vamos conversar hoje, quando ela falou, vamos falar sobre tal coisa, nós pipocou 1 milhão de ideias, né? Vamos falar disso então, em cima desse tema falamos daquilo, Exatamente. e colocamos aquilo. Pena que a gente não tem 3 horas para falar, né? Que teria assunto para isso, né? É verdade, Vão. Difícil é a gente pegar este tema e colocar em 30 minutinhos ali, né? E algumas coisas, né? Mas a gente tenta e faz o melhor para vocês aí, para não ficar nada de dúvida. E qual que é o tema de hoje, então? O tema é crescimento. Olha isso, crescimento. Crescimento. Mas é crescimento fisicamente falando ou não? Então, como assim, né, Adriana? Crescimento. Tem o crescer físico, né, da criança, desde a barriga, quando ela tá pequenininho, começa a andar. Tem esse crescimento, sim. Mas aqui nós vamos abordar diversos tipos de crescimento. Exato. Como assim? Existe tudo isso? Tem, né? Existe. Não existe só o crescimento de pequenininho, a forma adulta, não. Existem outros crescimentos que são muito, mas muito importantes mesmo para a vida de todo mundo, né, Vânia? Exatamente isso, né? E quando a gente fala de crescimento, como a gente falou assim, vários assuntos, óbvio que a gente não vai conseguir tocar em todos os assuntos aqui por causa do tempo, né? Sim. Mas a gente selecionou alguns que a gente pode conversar com você. Então presta muita atenção aí, viu? Porque eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles. Aí teve uma frase, né? Vanessa, no crescimento. Eu ia falar uma frase pro Vanessa que é crescer dói. Olha só, ela tá me perguntando, crescer dói? Eu já vou responder olhando para você. Em algumas fases da vida dói sim. Sim. Em algumas fases crescer dói. É inevitável. Algumas assim o crescimento ele é muito bom, né? Sim. Vem de uma maneira muito bacana, assim, então você cresce ali de uma maneira exponencial bacana. Mas algumas situações que a gente se coloca, o crescer dói. É verdade, Van, mas eu venho aqui retificar o que a gente aborda também nos nossos treinamentos, tá? Que a vida, a dor é necessária. Sim. Que a dor faz parte da vida, tá? O próprio Sinapse, ele vem com essa metodologia, né? Da gente aprender a lidar com a dor, a conviver com ela, a suportá-la, a ressignificar. Então, como assim, André? Então, participa do Sinapse. Isso aí, participa verdade. do Sinapse. Fica aí uma deixa Não já. vou dar spoiler aqui, mas o Sinapse é baseado na dor. Como assim? Venha pro Sinapse. Quando a gente estava discutindo sobre o tema, né, nós temos o diretor aqui do programa que fica atrás das câmeras ali, você não consegue ver, qualquer dia ele aparece aqui. Ele vai aparecer aí dando tchauzinho aí, ó, né? Ele vai colocar uma foto dele ali para você ver. E ele trouxe uma história bem legal, né? Ele falou, tem um dos filhos dele, o Davi, ele está em fase de crescimento, é um adolescente, e ele falou, né, que o menino está com, resumindo a história, tá? Está lá com algumas dores nas articulações e tal, e por conta que ele está nessa fase de crescimento, de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Então chega realmente nisso, né? Então não só a dor física, né, que tem ali na questão do crescimento, mas sim a dor emocional e de alguns assuntos que a gente vai trazer também. Exatamente. Fisicamente, obviamente, você vai passar por alguns processos de dor, tá? Como assim, Adriana? Eu vou dar uns exemplos. O corpo, ele passa por diversas mudanças, né? Inclusive, eu fico pensando, Wanda, olha que interessante, ninguém acho que nunca falou sobre isso ou pensou sobre isso. Inclusive a própria medicina, eu acho, né? Que quando você fala do embrião, né, quando a pessoa está grávida, a mãe, né, o bebezinho, ele é um embrião. A gente fala de um feijãozinho, né, que a gente conta a história dos nossos filhos, que é um feijãozinho na barriga da mamãe, né? Só que aquele feijãozinho, ele vai desenvolvendo. Sim. Quando você faz, se você analisar quem já foi mãe, né, até o papai também que acompanha os ultrassom, mas hoje em dia é tão fácil, né, dar um Google, ver lá um processo de ultrassom, as fases do bebê. Se você acompanhar o desenvolvimento com os meses, vai formando a mãozinha, vai saindo o pezinho. Dedinho, então aquele feijãozinho ele vai abrindo de uma forma. Então você imagina. Vai florescendo. Como que a gente pode imaginar? Será que aquele momento dói de transição fisicamente?
Não é? Porque de certa forma um pontinho virar um bracinho, dedinho, o cérebro formando. Então a gente não sabe, né? Isso nem a medicina, né? Nem a ciência consegue explicar. Se realmente essa fase ali da transição ali do embrião para a forma do bebê, se tem algum tipo de dor. Porque se for para analisar, é um processo bem pesado. É verdade, né? Você está ali numa forma, essa forma ela vai, vamos dizer assim, ela vai abrindo, expandindo. Sim, expandindo. Né? Ali no útero, na barriga da mamãe ali, então deve ser algo ali, não sei, desconfortável talvez, ou diferente. Não sei como mas a gente já passou por isso, mas a gente não lembra, né, gente? Não sabe como foi. Eu não me lembro como que era eu carocinho, depois feijãozinho e virei. Mas tudo bem, deve ter. Bom, se a gente não gravou, tá tudo certo, né? Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos deixar, né? Mas quando nasce também, aí a gente vem na fase do bebezinho, desenvolvendo, engatinhando, vai crescendo ali. Por exemplo, outra fase difícil para o ser humano é a fase ali da transição do bebezinho ali para quando tá andando, que é o nascimento dos dentes. Sim. Quem é que nunca teve um filho que nasceu dentinho? O quanto a criança sofre, fica né? incomodada, né? Incomoda. Na verdade, dói, né? Incomoda. Tem crianças que têm até uma irritação maior, mais profunda na gengiva. Então, você vê, olha que interessante, né? Que a gente fala que a dor está presente na nossa vida. Tá? Eu estou explicando como a dor está presente. Exato. Ela sempre está presente no físico, né? Exato. E agora o rapaz que ele falou que está na transição entre adolescente para fase adulta, entre 17, 18 anos, 19. Então, o corpo está se formando ali, até a própria menina. A menina né? também, O útero também dela. O seio, e por aí vai. A minha filha ela tem 17 anos, vai fazer 16 para 17. Só que eu vejo a transição do corpinho dela, a fase do útero, ela tem cólicas horríveis, mas porque é a formação ali do útero, né? Então é uma fase difícil essa física. Tá passando toda essa física, a gente tem outras fases também, né, Evandi? Muitas outras, né? Muitas outras. E para as meninas, né, Adriana, você tocou num ponto legal, né? Que tem ali a primeira menstruação, ou seja, ela nunca menstruou, lá com 5, 6 anos, não menstruou ainda. Aí começa a vir as cólicas, né? Exatamente. As cólicas e por aí vai. Profundas. Ou seja, ela está crescendo, né? E está vindo dores com isso também, né? Então, fisicamente, o crescer dói. Tanto para as meninas, para os meninos também. Exatamente. Né? E o importante disso tudo é ter pais ali em casa, ali, que você possa conversar, entender essa fase que você está passando. E a Adriana, por exemplo, ela tem os gêmeos, né? Crianças pequenas. Eu também tenho uma pequena em casa e uma criança. E o crescimento também, como a Adriana falou, tem outras formas de crescer. Tem um crescimento emocional também, né? Onde a função nossa de pais é educar, né? Ajudar essa criança a crescer, né? E não deixar largado de qualquer jeito, né? Senão você vai crescer um perdido lá na frente, né? Vai crescer aí uma pessoa que vai pegar troco errado e não vai devolver, vai crescer crianças que vão roubar e por aí vai. Então, o crescimento também de um adulto, aliás, de uma criança para a fase adulta, adolescente para adulto, tem muitos pais envolvidos nisso também, né? Que a gente tem essa função de ajudar no crescimento, orientar o crescimento. Sim, claro, o emocional, aí vamos saindo do crescimento físico, vamos para o crescimento emocional agora. Sim. Crescimento emocional, a gente até aborda muito isso no Origens, né, Vante? Que é outro treinamento aqui do Universo Glense, que é o Origens, que a gente trata exatamente da primeira infância. Exato. O quão importante ali, o que as crianças absorvem entre a idade da primeira infância, né, que é do 0 aos 7, 8 anos mais ou menos. Então, é ali que ela está se formando como ser humano. Isso. É ali que ela vai absorver todas as emoções, o que é, o que pode, o que não pode. Ela vai ter que trabalhar tudo isso nela. Então, meus filhos hoje têm 6 anos de idade. Eu vejo neles hoje, o meu marido brinca até, nossa, mas isso é uma fase difícil, tão rebelde. Eu falo que não é rebelde em si. Eu falo que é uma rebeldia emocional, porque na verdade ele não conhece os sentimentos. Isso. Eles não conhecem, não estão que nem a gente. Eu sei o que é tristeza, eu sei o que é medo, eu sei até hoje como trabalhar esses sentimentos. Eles não. Eles ficam insatisfeitos com, dá na hora de desligar o videogame. Você precisa ver como esses meninos ficam indignados. Não, mas por que eu quero jogar? Não sei o quê. Mas fica lá todo nervoso, pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, calma, ele não entende que acabou. Isso. Ele não consegue entender. Não tem capacidade cognitiva para isso ainda. Não tem. Então eu vejo que não é que eles são mal educados, que eles são rebeldes, na verdade eles não entendem os sentimentos ainda. Exato. Da frustração, por exemplo. Exato. Ele queria jogar. Ele é uma criança, ele está lá tranquilão jogando, ele não está com sono, mas a gente fala que está na hora de dormir. Então você imagina para a criança, não está com sono, está lá na brincadeira muito divertida, muito legal, e a gente fala, cortou a brincadeira, hora de dormir porque está na hora.
Ele não vai entender por que tá na hora. Ele tem escola amanhã, ele tem que não sei o que, ele tem que isso, mas ele não entende isso, né? Porque não é um adulto para entender a rotina. Exatamente isso. E o que a Adriana falou é muito interessante, né? Pensa você o seguinte, né? O teu filho, a tua filha, hoje ela tem, o gêmeo tem 6 anos. Aí falando da minha filha, Lara, ela tem 4 anos. Eu já tive 4 anos, a Adriana já teve 6 anos igual os filhos dela. Mas a Lara nunca teve 47 igual eu tenho. Os gêmeos nunca teve a idade que ela tem. Ou seja, a nossa capacidade cognitiva é muito maior do que a deles. Muitas coisas que eles fazem hoje estão fazendo pela primeira vez. Né? Pela primeira vez, por exemplo, lá que eles estão discutindo por conta de alguma coisa. A primeira vez que eu falo assim, entenda, tá? Não, mas isso é todo dia, Van. Tá, eu falo assim, primeira vez nessa fase. Né? Daqui a pouco eles vão passar dessa fase, vai entrar numa outra que eles vão discutir, que eles não entendem também. Então a nossa capacidade é ajudá-los a crescer emocionalmente nisso. Tá? Então fica com essa frase para você. Eu, falando de mim, eu já tive 4 anos igual minha filha, ela nunca teve 47. Muitas coisas que ela faz é pela primeira vez. E quando os seus filhos tiverem, os seus filhos, o filho do vizinho, sobrinho seu, qualquer coisa assim, estiver fazendo aquela birra que nós adultos chamamos de birra, talvez malcriação, se é que você entende dessa forma, entenda o seguinte, a criança ali, ela está pedindo socorro, porque ela não tem, como eu falei agora há pouco, capacidade cognitiva de explicar exatamente para você o que ela está sentindo ou o que ela quer. Então, como ela não consegue explicar, ela grita, ela chora, ela esbraveja, ela desconta a frustração no irmão, talvez empurrando, gritando, não querendo tomar banho. Então, quando você vê uma criança nesse estado, não fala assim, essa criança é muito mal educada, essa criança é muito isso, é muito aquilo. Não, ela está passando por esse processo ainda, ela está evoluindo, ela está crescendo. Então, não cabe a nós julgar e falar, que menino mal educado, que menina sem educação. Exatamente. Não é sem educação, não. Ela está aprendendo ainda. Então, a nossa capacidade de ajudar nessa fase de crescimento, né, Adriana? É um processo. Lembrando que você é o adulto. Isso. Você tem que ter inteligência emocional, Exatamente. não a criança. Você tem que ensinar ela, ela a entender os sentimentos dela. Por exemplo, quando acontece isso, até engraçado, eu vou comentar aqui. Ontem, por exemplo, o Christian ficou muito... O Matheus são diferentes, são gêmeos, mas são temperamentos diferentes. O Matheus ele tem uma aceitação maior. Na hora ele fica bravo, esperneia, depois ele esqueceu. O Christian não. Ele já guarda. O Christian já é o menino, a gente brinca assim, fica guardadinho, né? Ele fica lá remoendo aquilo, né? Como dizia minha mãe, fica remoendo. E ontem ele ficou muito irritado, porque ele não queria dormir, não queria fazer o que ele estava fazendo, deixar de fazer o que ele estava fazendo. E quando ele emburra, ele vai para um canto, senta assim no canto da porta e fica lá, todo emburrado. Eu falo, Christian, vamos escovar o dente, vamos dormir, filho. Ele fica lá, assim. Emburrado. Fica lá, nervoso. Aí eu falo, tudo bem, filho, vamos escovar o dente. Não, eu tô com raiva, eu tô nervoso. Eu falei, tá bom. Aí ele expressa... Aí ele fala, eu estou nervoso. Porque ele não aceitou aquilo que eu disse. Só que eu, no papel de mãe, o que eu faria? Eu deveria fazer? Ah, tudo bem, filho, então vai lá, liga de novo. Não, eu tenho que me posicionar como mãe. Não, já está na hora de dormir. Aí só que o que eu faço, gente? Eu deixo ele lá. Como assim, Adriana? Sim, eu deixo ele lá. Eu deixo lá, pego o Matheus, levo pra cama, deito, coloco a musiquinha, fico lá com o Matheus deitado. Quando dá assim uns 5 minutinhos, ele vem. Aí ele começa a vir pelas beiradas da cama, ele encosta, ele vem pela beirada. Ontem foi muito engraçado, eu devia ter filmado, gente. Aí ele deitou no canto da cama, Christian, deita aqui com a mamãe no travesseiro, e ele burrado. Aí ele deitou no pé da cama, tava cansado. Quando eu tava com o Matheus lá, cantando, e o Matheus acabou dormindo, quando eu olhei, ele já tava dormindo no pé da cama. Então, é o jeito dele. Ele estava cansado, ele estava com sono, mas ele é empacado ali. Mas eu dei o tempo dele. São gêmeos, mas temperamentos diferentes, né? Completamente diferente um do outro. Mas tem outros pais que lembram da minha infância. Eu lembro da minha mãe gritar, um filme que ela não deixava a gente ver. Tá lá, dormir, pá, desligava a televisão. Primeiro já metia a mãozão lá, desligava a televisão. Aí não adianta chorar, pode ir pra cama, já quer pegar o chinelo. Então, aquelas ameaças. Aí você não tem que engolir o choro, mas o choro vinha, porque é de frustração. Eu queria assistir. Engole o choro. Essa frase eu escutei muito, engole o choro. Ixi, eu também. Né? Aí eu falei, então, por isso que eu deixo o tempo da pessoa. Tem que deixar. Exatamente. Deixa o tempo do seu filho. Por exemplo, aquela mãe ou o pai que põe de castigo, o filho começa a chorar. E aí, para de chorar. Nesse caso, já vai pela orelha já, né? Pelo cabelo pra cama. Mas tem uns pais que vê a mãe. Não é pra chorar. E ainda não é pra chorar. Como assim não é pra chorar? A criança não... Deixa, botar ela a quer emoção chorar. pra fora, né? Tem que então chorar. deixa. Depois ela vai entender. Eu garanto que meu filho entendeu que ele estava chateado, mas que era a regra da mãe e ele teve que dormir. Só isso que ele vai entender. Tá? Exato. Nesse exemplo aí, talvez teria pais aí, né, que já ia pegar pela orelha, levar pra cama, Nossa. ia falar, e quem manda aqui sou eu,
cala a boca que você é uma criança, vai dormir agora, olha o chinelo e não sei o que tem, você está criando desse jeito, não é correto. Aliás, né, quando eu falo, Wanderson, eu costumo falar o seguinte, né, eu não crio meus filhos, eu treino meus filhos. Porque um dia eu não vou estar com eles 24 horas o resto da vida. Aliás, eles vão passar muito mais tempo com outras pessoas do que comigo. Na escola, por exemplo, a gente trabalha aqui no Instituto, né? A gente não fica o dia inteiro com nossos filhos. A gente vê de manhã, quando acorda, na hora do café da manhã, depois vamos ver à noite. Ou seja, durante o dia, eles passam mais tempo com outras pessoas do que com a gente mesmo. E às vezes nem no final de semana, né, Van? Porque às vezes no final de semana a gente está em treinamento. Exato. Então, geralmente os treinamentos consomem sábado e domingo, né? Exato. Então é uma escolha minha. Eu não preciso bater no meu filho, por exemplo, que a Adriana falou, né? Hoje eu tenho muita dificuldade com pessoas que gritam, porque eu vi muito grito na minha infância. Então eu não grito com meus filhos, eu converso com meus filhos. Eu treino meus filhos a conversarem sempre buscar um diálogo, né? E anota mais uma, inclusive o diretor também, ele vai deixar essa frase aqui embaixo para você. Ele fala assim, Van, sempre deixa uma frase que o pessoal gosta. Não é porque você cresceu apanhando que você tem que educar batendo. Né? Não tem nada a ver isso. Então, se você teve uma infância difícil, você não precisa replicar ou mostrar para os seus filhos isso também. Olha, eu cresci assim, meu pai e minha mãe me batia para eu não sei o quê. Vou fazer igual. Não, você está errado. Desculpa, porque né? Lógico, a opção é de cada um, mas a gente ensina que educar não é bater. E isso não é educar. Né? Você traumatiza, de certa forma, a criança, que ela cresce um adulto frustrado, um adulto rancoroso. Sim. Então, você não está educando, você está só traumatizando o seu filho. Exatamente. Né? E pense assim também, né? Agora, isso aqui, eu tenho certeza que alguém vai chorar do lado de lá, vai ficar, caramba, por que eu estou fazendo isso? Um dia, tua filha, ele vai pegar uma foto sua e ele vai olhar papai para mamãe. Nesse dia a gente já vai ter voltado para casa, a gente não vai estar mais aqui nesse plano aqui na Terra. Qual vai ser a imagem que ele vai ter ao seu respeito? De um pai e uma mãe ali que ensinou, que treinou, que chamou atenção sim, que cobrou quando tinha que cobrar, mas porém que era amoroso, que era paciente, que sabia como fazer as coisas? Ou você era um pai e uma mãe agressivo que só resolvia as coisas na base do grito, do empurrão, do tapa na orelha e cala a boca que quem manda aqui sou eu? Né? A opção é sua. Né? Eu já escolhi a minha opção de como eu vou treinar meus filhos. É verdade. A minha também eu escolhi há muitos anos atrás, onde eu escolhi a minha opção há mais de 19 anos, 20 anos atrás, né? Que eu tenho minha filha de 20 anos. Inclusive a Natália já gravou um Glencecast com a gente logo no início, né? Verdade. Tá lá aí no canal aí do YouTube, lá na frente, pode ir lá no Dia das Mães, tem um especial da Natália, que me emocionou muito a gravação da minha filha, no momento em que ela diz, tá? Que eu nunca levantei a mão para ela, eu nunca bati nela. E isso para mim, ali naquele momento, eu tive a certeza de tudo que eu fiz, de tudo que eu fui como mãe. Então ela fala isso para todo mundo. É muito bom. Olha, minha mãe nunca precisou bater em mim, nem na minha irmã. E hoje elas são meninas maravilhosas. Isso não quer dizer que você foi omissa, né? Não, que você largou, não fui omissa. Né? Tanto que ela deu um outro depoimento recentemente no Dia das Crianças, né? Que ela fala muito bem do que ela pegou da gente, né? Do que ela pegou de mim, dos ensinamentos, de ser forte. A minha filha é uma menina muito forte, as duas, né? São decididas e fortes. Então eu criei minhas filhas, ainda mais sendo mulheres, tá? Porque eu sou mulher, eu vim muito massacrada como mulher. Então eu ressignifiquei tudo isso, eu ensinei minhas filhas a serem mulheres fortes, determinadas e decididas, né? Para elas viverem melhor. Tá? Não para levantar bandeiras, para o que a gente fala muito existe ser mulher e ser feminista. Sim. Tem uma grande diferença, Muito. tá? Quem não sabe dá uma pesquisada, tem uma grande diferença. Ser mulher para mim é muito mais profundo, mais intenso do que ser feminista. A feminista ela levanta bandeiras por causas às vezes são meio controversas. Né? O ser mulher não, o ser mulher é ser digna de ser mulher no contexto mulher, de ser mãe, de ser esposa, de ter uma carreira. Então, ser uma referência dentro de casa para suas filhas, né? Até dentro de casa, como o externo também. Por exemplo, hoje eu sou uma referência dentro da minha casa e fora da minha casa, por muitas mulheres, né, que me acompanham. Então, isso para mim é ser mulher. Quando você é uma referência para o lado positivo, para o bem, para os ensinamentos, para os princípios, os valores morais, né? Então, a gente tem que prezar tudo isso. E a gente traz muito isso no Universo Glense, pessoal. A gente aqui, ó, somos uma equipe de religiões, né? Somos cristãos, mas somos religiões diferentes, digamos assim. Só que nos respeitamos, trazemos a fé, né, em nós mesmos e a fé em Deus também. Oramos antes dos nossos treinamentos. Sim, claro, oramos nos treinamentos. E, ó, gente, realmente, eu trago aqui muito a fé em Deus. Sem Deus, enquanto o ser humano entender que sem Deus ele não é nada, Isso. ele não é nada.
né? Então, nosso Pai maior é a pessoa que nos guia. Então, quando você é guiado por Deus, pelo propósito dele divino, né, de cuidar de si, da família e dos outros, a sua vida se torna plena e maravilhosa. Exatamente a minha isso. vida é plena e maravilhosa. Exatamente isso. Segura essa lapada aí. Já fica com mais essa para você também, beleza? Outro crescimento nós vamos falar agora aqui, intelectual, Exatamente pessoal. isso. Crescimento intelectual. Como assim, Vande? O que é crescimento intelectual? Crescimento intelectual, né? Que todos nós deveríamos, não vou generalizar, né? Falar, você tem que ter. Não, você que escolhe a sua vida. Exatamente. Mas se eu puder te dar ter uma essa dica, consciência. tenha o seu intelecto sempre ele aberto, tá? Sempre. O que é o intelecto? É sempre você estudar alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Né, eu leio bastante, então uma forma de eu me informar, de eu buscar outros conhecimentos é através de livros. Eu gosto muito, muito de ler mesmo. O ano passado eu li 32 livros, esse ano que eu estou no 24º e por aí vai. Eu gosto muito de ler. Puxa vida, então o intelecto só assim eu não gosto de ler. Não, você pode ver um podcast interessante, como esse aqui, por exemplo. Você pode ver outros de temas que te atraiam. Sim. Você pode buscar informações na internet, no Google. E hoje, Adriana, a informação está na palma da mão. Com certeza. Né? Talvez, ali a maioria, está assistindo o podcast agora através do celular. É verdade. Né? Busca um tema que você gosta, estuda sobre aquilo. E na TV também, gente, documentários, Exato. séries. Quando a gente fala de intelectualmente, se você se nutrir intelectualmente, eu estou falando de coisas importantes, urgentes, positivas. Eu não estou falando de reality show, Sim. aquelas notícias de tragédia, né? Esses realities que passam nas TV abertas aí, não, então, sai eu não fora estou falando disso. Isso, na verdade, é a falta de intelecto, na verdade. Nossa, eu falo que é a falta de intelecto. Exato. Quando você viu, assista o programa de noticiário do documentário que está acontecendo no mundo, de tragédia, isso é falta de intelecto. Tô vendo um reality show ali que o fulano tá fazendo a prova tal, ganhou de líder, isso é falta de intelecto, tá? Porque Exato. Não tem nada a te acrescentar na sua vida aquilo ali, só baixaria, só briga, só sentimentos negativos. Exato. Então, eu tô falando coisas positivas. Um documentário, uma série bacana que você possa aprender com a série, né? Eu gosto de assistir muito séries e documentários relacionados à inteligência emocional, relacionado a emoções. Eu assisto muito porque é nosso campo de atuação hoje, é a inteligência emocional. Então, a gente trabalha muito os sentimentos. Eu assisto muitos filmes que ali o mais, nossa, tá assistindo, né? É profundo. Eu falei, eu gosto de filmes profundos, exatamente onde a gente consegue captar ali o que a pessoa sentiu naquele momento, como que ela passou por aquilo. Então eu adoro ver esse tipo de material. Para mim, obviamente, também leio. Sim, né? A gente bom. também. E agora eu tô Estuda bastante, escrevendo, né? também, agora eu tô na. Logo tem novidades aí, livro vai saindo logo aí, ó. E falando em intelecto, né? Vou deixar aqui uma dica para você. Você. No YouTube tem um talk show, uma palestra, não sei como é que é exatamente o nome, chamado TED. É TED. Pesquisa lá, vai no YouTube e escreve TED. Você pode colocar TED Brasil ou somente TED. O que é o TED? Ali somente os supra-sumos, somente os especialistas em determinadas áreas é convidado para estar naquele palco. E outras palestras são de 17 minutos no máximo. Né? Então você procura lá TED e você coloca um tema lá, provavelmente vai ter. Então é um cara realmente que entende, uma mulher que entende muito daquele assunto, que está palestrando, ensinando alguma coisa ali. Então vale muito a pena você assistir um programa desse, por exemplo, tá? Ou você pode ler livros também, como a Adriana falou, ver séries que realmente aguce ali a sua inteligência emocional. Mas cuidado também, né? Tem muitas séries que a gente começa a assistir que não é nada aquilo que você viu o corte. Exatamente. Às vezes você vai pegar o trailerzinho ali da série, você começa... vejo muito isso. Às vezes eu vejo ali a chamada, é interessante, eu começo a assistir, não é nada daquilo. Aí eu já corto e vou para outra que seja mais interessante. Porque aquilo, pessoal, pensa comigo. Tudo que você assiste, você lê, você vê, né, Vande, vai para cá, vai para aqui, tá? Fica gravado aqui. Exato. Então, aqui ficam coisas boas, mas também ficam gravadas coisas ruins, negativas. Então, aquilo lá pode conflitar em alguma situação que você está vivendo. Você fala, mas... eu vi lá que o cara fez isso lá na série, então eu vou fazer igual. Cuidado. Né? Então, cuidado, por exemplo, a gente vê esses casos, né, que tem toda parte do mundo, né, Vande, desses maníacos, essas jovens que invadem escola armado e mata todo mundo. Isso. Por quê? Aí você vai ver lá no computador do menino, tava só videogame de matança, série de como matar. Então, aquilo lá começou a entrar na cabeça da pessoa e ela... começou a virar aquilo ali, achou que a vida, é legal, vou pegar a arma e ver como é que é a sensação, né, de matar pessoas. Então tem que tomar muito cuidado, sim,
você absorve o seu meio ali, o que você está vendo é muito Exatamente importante para te moldar. Então toma cuidado. Isso. Então, falando aí do intelecto, aí algumas dicas aí do intelecto, né? Exatamente. Tem mais coisa pra gente falar? Vamos falar de crescimento financeiro agora. Eita, que Nossa, beleza, financeiro eu pego, hein, Eita, Vande? vou ficar quieto, vou só ouvir agora. A partir de agora, só Adriana Por fala. que vai só ouvir? Ah, não, pegar a experiência, né, meu? Uma baita empresária aqui do meu lado, pô, tem que saber o que é bom. Eles falam isso direto de mim e minha esposa, da família Mazaron, né? É. Graças a Deus, realmente, olha, em relação a financeiramente, meu esposo é o Marcos Mazaron, ele é empresário também. Eu também sou empresária recente, ainda estou aprendendo, sou novinha também, estou aprendendo. Mas manja muito, né? Então a gente estuda, na verdade, até para crescimento financeiramente, você tem que se preparar financeiramente. Como assim, André? Mas eu não vou ser contadora, eu não vou ser diretora financeira. Sim, mas você vai gerir o quê? Você vai gerir a sua casa, você vai gerir as suas contas na família, na verdade? E tem coisa mais, eu falo, tem coisa mais difícil do que administrar uma casa, é mais fácil administrar uma casa. Pessoal, eu já fui diretora financeira de empresas, tá? Eu já gerenciei 5 empresas ao mesmo tempo. Eu posso dizer que é mais difícil gerenciar a sua casa do que as empresas. É mesmo? Porque é verdade. Aí fala, como assim, André? Mas em casa só pagar aluguel, uma continha ali? Sim, mas você tem o quê? A base aqui, você tem uma base salarial, correto? Você tem a pessoa que é assalariada, por exemplo, a CLT, ela tem lá o saláriozinho, correto? Aquilo lá só muda com o dissídio anual, é mínimo o dissídio, né? Sim. Então ela tem aquela base para formatar aquela base o ano inteiro, correto? Mensalmente. Perfeito. Aluguel, conta de luz. Então não pode passar ali a conta não pode passar de água, de luz, não Você pode. tem um teto ali Você tem um estipulado. teto. E empresarial é diferente, porque ainda mais empresarial que a empresarial é serviços, né? Pode ser também venda de produtos, mas ele está girando ali, ó. Que a projeção dele são metas. Meta dentro da empresa é subir. É subir venda, subir faturamento, é subir projeto, é subir. Tá? Então, na verdade, não se tem uma projeção ali. A projeção é essa, mas sempre para cima. A gente projeta para cima. Tá. Porque se você projetar estagnado ou projetar para baixo, já está morto. Eu, como empresário, viu você que está querendo empreender? Se você pensar que tô aqui, estabilizada, ou para baixo, você está morto. Você tem que pensar daqui para cima. Então, sempre subindo. Se está parado ou está descendo, está errado. Fecha a empresa que acabou. É mais ou menos isso. A gente trabalha nessa linha. E em casa é difícil gerenciar por conta disso. Você tem o teto ali. Então, você não pode passar desse teto. Se passar do teto, o que acontece? Quebra. Você fica endividado. Você não tem dinheiro para isso, para aquilo, você acaba se endividando em cartão, vem juros maiores, as dívidas ficam maiores, então já tem um problema maior. Então, por isso que é importante como você entender, como você crescer financeiramente, Vande. O crescer financeiramente, Adriana, tem um lance legal também, né? A pessoa hoje, vamos supor, ela está ganhando 5 mil reais, né? E ela sobrevive com 5 mil ali. Sim. Vamos supor que ela recebe uma promoção, vamos fazer uma conta redonda, tá? Dobra o salário para 10 mil ou 12 mil, alguma coisa assim. A maioria das pessoas não tem inteligência emocional suficiente para entender que, puxa vida, agora eu estou ganhando mais, então eu posso ajustar algumas coisas aqui com esse dinheiro a mais. Não, o que ela faz? Ela leva o nível dela de despesa junto com o salário ela também. sobe o nível de despesa. Sobe o salário também, né? Então assina lá um canal a mais de TV que nunca nem vê. Começa a comprar coisas que nunca usa. Ela quer subir conforme Só que aí ela se iguala onde ela estava, Exatamente. né? É exatamente aí essa, já não é crescimento emocional. Não, desculpa, é não. financeiro. Não é. Não Então é. você se complica muito Eles nisso. acham que elevar o salário é um crescimento financeiro e não é. Exato. Na verdade, o crescimento financeiro está ao oposto. Você tem um padrão de vida bacana, legal. Você aumentou, o que você tem que fazer automaticamente? Não aumentar os seus gastos, mas sim manter o seu padrão e captar aquele dinheiro, né? Exato. De alguma forma, investir, fazer aquele dinheiro girar e render. É uma forma de crescimento financeiro, essa daí. Eu vou entregar a Adriana. Uma vez ela falou aqui pra gente, eu não lembro exatamente da frase, você pode me ajudar aqui com isso. Eu não lembro qual foi a situação, a gente estava conversando aqui no escritório, era sobre dinheiro. Aí você falou assim, não, tá errado, a gente estava falando sobre economizar, eu acho, se não me engano. Você não tem que economizar, mas sim buscar maneiras de trazer mais dinheiro. Eu vou entregar o meu diretor. Ah, foi com ele? Eu cheguei para trabalhar no escritório e estava as luzes tudo apagadas. E ele trabalhando no escuro no computador, só abriu uma janela. Não foi querendo te entregar, é que ele tá ali atrás ali, não foi querendo te entregar calma, não. Calma, vai ficar bravo, mas vou entregar. Aí tava a janela aberta, com as persianas abertas, e ele trabalhando no escuro. E eu, nossa, o que aconteceu? Acabou a luz? Ele, não, eu desliguei, todo felizinho, você tá todo feliz. Estou economizando dinheiro da empresa, calma, não fica bravo que eu vou chegar lá.
Ele falou, não, é que eu desliguei aqui, abri a janela para economizar aqui para o Instituto, né? Uhum. Aí Um gesto bacana. eu achei maravilhoso. Eu falei para ele, Vergara, parabéns pela sua iniciativa, pela sua atitude e tal, de querer poupar aqui o dinheiro do Instituto. Muito obrigado mesmo. Porém, deixa eu te falar de um outro olhar, que eu tenho mania de falar dos olhares, né? Você olha, falei, deixa eu te falar um outro olhar que você não percebeu. Por exemplo, você apagou a luz, você está trabalhando no escuro. Isso vai te gerar o quê? Um problema, talvez de saúde. Porque você está forçando a sua vista, ele já está de óculos. Então, isso pode forçar a sua vista, você vai ter um problema maior, vai ter que trocar o óculos ou vai ter que fazer uma cirurgia no olho. Então, já é um problema. Falei, segundo, eu tenho uma frase, uma política que eu trago para mim há muitos anos, tá? Que eu falo pro meu marido, sempre falo para ele, que é assim, quando um dia ele me falou assim, a gente estava passando por alguma situação, ele, então, a gente não está muito bem, assim, tão bem, vamos dar uma economizada aqui, vamos diminuir esses gastos aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou diminuir gasto nenhum aqui em casa, nós temos um padrão de vida, nós já temos esse padrão há muito tempo e nós vamos manter esse padrão, daqui é para cima. Então, o que está errado é o que está acontecendo, então não está errado eu continuar no meu padrão, está errado a gente não ter mais dinheiro, então você tem que ir atrás de mais ideias, mais dinheiro, mais projetos, então você tem que trabalhar mais para trazer mais dinheiro para dentro de casa. Perfeito. Achei muito Aí louca depois essa disso visão. ele ficou assim, nunca mais ele pediu para me economizar, gente, nunca mais. Você tem que, ou Por seja, quê? né, tem que buscar maneiras de trazer mais dinheiro. Não, então, é porque eu sou, a Adriana é louca, é porque ela não quer baixar o padrão dela, não. Porque se eu fizesse isso, eu estou condicionando a mente do meu marido lá embaixo. Exato. Então eu tenho que condicionar daqui para cima. Lembra? Tô te dando uma dica valiosíssima, daqui para cima, nunca para baixo, tá? Perfeito, eu achei isso aí sensacional. Eu sempre penso nisso. Aí eles pegaram, eu falei, Vergara, nunca mais. Ele, eu fazia isso em casa, eu mando todo mundo apagar as luzes. Eu falei, não é você que tem que mandar ninguém apagar a luz, você tem que trazer mais dinheiro para dentro de casa. Trazer mais recurso financeiro para sua casa. Mas como? Pensa, usa a cabeça, ideias, vai atrás, faz extra, vai... Aí é com você. Exato. Falando em crescimento na parte financeira, né, quando a gente era criança, a gente tinha algumas preocupações, né? Por exemplo, uma ideia algo que me veio agora. Quando eu era criança, meu avô, antigamente a gente chamava os mercadinhos, hoje a gente chamava de venda. Lembra? Tinha as vendas? Vendinha. Aí tinha a venda do Mané João. E meu avô sempre falava, vai lá na venda do Mané João buscar isso, vai fazer aquilo. Eu ia nessa venda do Mané João acho que umas 6 vezes no dia. Aquela era a minha preocupação naquela época. Conforme você vai crescendo, aí começa a vir as preocupações financeiras, ou seja, vem também o seu crescimento financeiro. Exatamente. A minha preocupação era uma, criança, adolescente era outra, adulto outro, pai de família outra preocupação. Claro, ou seja, tudo isso está atrelado ao financeiro também. Então eu preciso trazer recursos para mim, para minha família, para minha vida, para que a minha família não passe necessidade. Ou seja, é nossa obrigação. Quando eu falo nossa, eu falo marido, mulher, tá? Então eu não estou aqui falando que não, a mulher não trabalha, não, nada disso. É o marido e a mulher. Você tem sim que levar o crescimento financeiro para a tua família para que vocês vivam bem, né? Para que tenham o direito a fazer uma viagem, sair no final de semana, ir no shopping, alguma coisa assim. Então pare de condicionar a sua mente pare de limitar a sua mente para ficar melhor. Pare de limitar a sua mente que você só pode chegar até aqui. Como a Adriana falou, isso é perfeito. Você não tem que limitar nada, você tem sim que buscar recursos para você viver de uma maneira melhor. Exatamente, é isso aí que está o segredo aí para todo mundo, é aí que é o mal da humanidade. Exato. Entendeu? As pessoas não pensam assim. Exato. Eu não pensava também não, eu comecei a pensar eu vou depois deixar disso uma aqui. frase muito legal aqui para vocês gravarem aí, anotem aí. Grandes pensamentos geram grandes resultados. Uau. Uma vez uma pessoa muito bacana, uma senhora de 90 anos, que foi diretora da Valizer, trabalhou com o Eike Batista, ela assinava os cheques para ele. Então, uma mulher que tem uma história de vida incrível, abandonada, com 5 filhos e se tornou diretora da Valizer, uma das maiores empresas aqui do país. Então, ela disse isso para mim, grandes pensamentos geram grandes resultados. Então, a minha vida é baseada nisso. Eu tenho sempre grandes pensamentos. Né? E todo mundo, às vezes, eu recebo críticas, às vezes, por isso. Mas você pensa tão alto. Sim, vou continuar pensando muito elevado, que isso vai me levar na onde eu quero chegar. Isso. Ó, caso você não tenha caneta, fica tranquilo que o diretor vai deixar essa frase anotada aqui, tá bom? E Adriano, acho que vai dar tempo de falar, gente, mas acabou, né? acabou! Eu tava aqui, já ia entregar aqui mais coisas. Tem um monte de coisa para falar. Calma, mas você quer que eu te ajude aí financeiramente? Quer mais dicas? Ó, isso. Comenta aqui. Adriana, volta com esse tema aí que eu adorei. Como que eu posso gerenciar minha empresa? Como que eu posso gerenciar minha casa? Me ajuda aí. Coloca aqui. Coloca nos comentários que a gente volta. A gente volta com temas também. Se você quiser sugerir algum tema pra gente também, Por fica à favor. vontade, tá bom?
pode digitar aqui, vocês não falam sobre isso, sobre aquilo e tal. Coloca algumas coisas aqui que a gente pode sim, talvez sortear aí o seu tema e também da fonte, né? Olha, como fulano, a fulana pediu, hoje o tema é sobre isso aqui, a gente vai falar do seu nome também aqui, tá? É verdade. Mas deixa comentários pra gente também. Tô gostando, pô, foi legal vocês falarem isso. Pega Legal. uma frasezinha, coloca lá, tá? Isso. Manda pra gente saber que vocês estão aí junto com a gente, tá bom? Exato. Ó, e compartilha esse vídeo com todo mundo aí que você conhece, tá bom? Manda lá pro pessoal, manda nos grupos que você tem, manda de verdade lá que a gente vai ficar muito honrado se você fizer isso por nós, tá bom? Da minha parte, eu vou me despedindo aqui. Tchau, tchau pra você. Até a próxima semana com um tema diferente. E é isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem, hein? Outro tema bem legal também, hein? Isso Não aí. perca. Tchau.